Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu se priorizar, você se colocou como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, sendo prioridade da sua própria vida, é que você vai mudá-la. É assim que você transforma a sua vida, sendo a pessoa mais importante da sua vida. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu estar se priorizando. E dentro desta nossa terceira temporada das lives Blindagem Emocional, hoje, depois de uma live extremamente densa e importante na manhã, agora a gente vai falar sobre uma prisão chamada interpretação. Conteúdo denso, conteúdo importante para você entender melhor como funcionam os seus processos emocionais, como é que você pode ter blindagem emocional. É sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui mais uma vez. Deixa eu dar uma boa noite para várias pessoas que já estão por aqui. O Batiste, fala Batiste, seja bem-vindo. A Loame Oliveira também por aqui. A Jaqueline Lima, fala Jaqueline. Poliana Lopes, aniversariante do dia, né, Poliana? Parabéns, parabéns, muita saúde, que bom que você está aqui. A Josefa Gonçalves também chegando por aqui. Cleiton Correia, seja bem-vindo. Ceissa Galo, fala Ceissa, seja bem-vinda. A Daniela não está perdendo uma, seja bem-vinda. A Joana Machado também. A Silvana também não está perdendo uma, boa noite. Cristina Nakata também chegando por aqui. Tá louco underline 90, seja bem-vindo. A Alcione, a Jandira, a Silume, o Fernando também por aqui, Cida Santos, a Soraya, oi Soraya, seja bem-vinda. A Patrícia Filgueira, a Vanil, fala Vanil, a Ana, a Luzia, boa noite. Valdeci, a Lea Fontanari, seja bem-vindo. Adriana, vai ser denso, isso eu prometo, Adriana, essa é a minha promessa. A Flávia também por aqui, seja bem-vinda. A Ana, a Má Ferrante também, boa noite. O Marcelo Tadashi, fala Marcelo, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Eu acho que é aniversário da Poliana aqui, vocês estão dando os parabéns, eu acho que é aniversário dela, tomara que a gente não tenha errado. Que bom que vocês estão aqui. E antes da gente começar, claro, lembrando que você está aqui na terceira temporada das lives Blindagem Emocional, e essa temporada ela é toda dedicada ao Johan, que é filho inclusive da Poliana. O Johan, de 7 anos, o Johan, ele nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI, e nós estamos aqui buscando ajudá-lo a arrecadar fundos para que a Poliana e a família possam manter aí toda a estrutura que não é barata para o Johan, tá bom? Então, se você quiser contribuir, tem os selos do Instagram. Os selos do Instagram estão aqui para você poder ajudar o Johan. 1 selo, 2 selos, 3 selos, o que você puder ajudar vai ser muito bacana. E uma outra maneira é também pelo Pix, tá bom? Se você quiser ajudar o Johan utilizando o Pix, é muito simples. ogata76@gmail.com, essa é a chave Pix para ajudar o Johan. Jaqueline, obrigado, a Jaqueline comprou 3 selos, obrigado Jaqueline, gratidão por ajudar a causa do Johan, fico muito feliz, viu Jaqueline, gratidão mesmo. E você pode ajudar também, vamos juntos aqui fazer uma ação, eu vou fazer junto com você, vamos compartilhar essa live com um máximo de pessoas que você puder. Eu vou escolher aqui algumas pessoas que eu acredito que podem assistir essa live e ajudar, então manda para algumas, tem um aviãozinho aqui, você clica nesse aviãozinho, vai abrir uma janela e você manda para as pessoas que precisam desse conteúdo, tá bom? Então conto com você para a gente fazer uma live bem densa. Então papel e caneta a partir de agora. E antes até da gente começar o conteúdo de hoje, vou lembrá-la
para você, se você não assistiu a live da manhã, assista. A gente tem live sempre às 8h15 da manhã e aqui às 21h15, sempre conteúdos inéditos, conteúdos diferentes. E a live da manhã falou sobre os segredos dos medos. Como é que para você entender o que é o medo? Eu vou falar de algumas coisas aqui, eu vou dar uma retomada, mas eu recomendo demais que você assista a live da manhã. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui para mim se isso faz sentido para você. E eu também quero saber, tem alguém novo aqui, alguém que está chegando hoje pela primeira vez? Diz aqui só para eu saber quem é as pessoas que estão chegando aqui, para eu dar as boas-vindas às nossas lives da blindagem emocional. Eu quero começar a live desta noite como eu comecei a live da manhã, com uma pergunta, que foi na verdade a pergunta que eu deixei na sexta-feira à noite, na live da sexta à noite. Uma pergunta importante para você refletir. Você vai continuar infeliz sem ação? Ou você vai sair da dor, mesmo que você ainda não saiba como, mas você vai arriscar, mesmo sem saber o que vai acontecer? Essa é a decisão que você precisa tomar a partir de agora. Uma mudança de vida real começa por você responder essa pergunta. Continuar infeliz sem nenhuma ação ou sair da dor mesmo sem que você saiba o que vai acontecer? Essa pergunta é muito importante porque talvez seja a decisão mais importante que você vai tomar a partir de agora. Você precisa decidir isso. Ou você continua na dor ou você sai da dor. Porque começa a avaliar e colocar na balança o que você está perdendo quando você continua do jeito que está. O que você está perdendo quando você mantém ou se mantém dentro da dor sem nenhuma ação? Parou para pensar nisso? Quantas coisas você não está deixando de viver? Quantas situações importantes da sua vida que poderiam mudar a sua vida você já não poderia ter feito? Então, essa decisão, essa escolha, ela é o ponto de partida para essa mudança de vida que você quer. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Olha só, deixa eu dar boas-vindas aqui para Cida. Cida, seja bem-vinda. A Joana Machado também, seja bem-vinda. Joana tem o nome da minha segunda filha, Joana, também fico muito feliz. Quem está aqui pela primeira vez, coloca aqui para eu saber, além da Joana e da Cida que estão aqui pela primeira vez hoje. E muitas pessoas aqui saíram da dor, como a Cristina, sem saber o que vai acontecer. Essa é talvez a grande decisão. O problema, e eu te entendo se você ainda não sabe qual a decisão que você deve tomar. Oi Conceição, seja bem-vinda, boa noite. Eu entendo por quê. Porque você tem medo. Porque você tem medo. E como eu falei na live da manhã, o medo é uma emoção de proteção. Como assim, Ogata? Eu morro de medo, a minha vida não anda por causa do medo. Por isso que eu vou te recomendar, assista a live da manhã. Mas eu vou dar um resumo aqui para você talvez estar na mesma página que as outras pessoas que assistiram a live da manhã estão aqui. O medo é uma emoção de proteção. Lembra que a sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. E o medo é um alerta exatamente para quê? Para garantir que você se mantenha viva. A questão é, existem dois tipos de medo. Anota aí se você não anotou. Primeiro é um medo real. Um medo real. Por exemplo, estou andando numa floresta, eu escuto passos de um tigre, o medo me alerta e aí eu mudo a minha fisiologia e saio correndo porque eu não quero topar de frente com o tigre. Esse é o medo real. Ele vem, te alerta e ele vai embora. Ele vai embora. Tudo bem até aqui? Você entendeu o que é um medo real? Esse medo, ele te protege, porque se você não tivesse esse medo real, você continuaria andando por essa floresta, ouviria o barulho, mas você falaria o seguinte, não é nada, vou seguir em frente. Pronto, o tigre poderia comer você, poderia acabar com você. Tudo bem? Esse é o medo real.
E nós temos também os medos imaginários, aqueles medos que nós adoramos ruminar. Aqueles medos que nós construímos histórias mirabolantes, histórias normalmente onde você se dá mal, histórias onde você sempre se estrepa. Esse medo imaginário fica ruminando na sua mente, ele não vai embora. Ele é um medo que te aprisiona. É um medo que te aprisiona. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O problema é que a maioria das pessoas vivem com esses medos imaginários. E vamos combinar que viver com os medos imaginários não é vida, é sobrevida. Por isso que você precisa compreender as suas emoções, você precisa compreender os seus processos emocionais para você conseguir controlar um pouco mais as suas emoções. Porque senão, você simplesmente não comanda a sua vida. E aqui eu pergunto, quem é que tem comandado a sua vida de verdade? A sua razão ou as suas emoções? Quem tem comandado a sua vida? A emoção, que simplesmente vem e te protege ou te aprisiona dentro de um medo imaginário, ou a razão? Começa a perceber isso. Quantas escolhas que você talvez tenha feito nos últimos tempos, escolhas que simplesmente foram tomadas pela emoção e depois você se arrependeu demais e você talvez poderia ter feito diferente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você está entendendo. É importantíssimo que você compreenda tudo isso que eu falei até aqui para a gente poder entrar no conteúdo dessa noite. Luzia, obrigado. A Luzia comprou um selo, 2 selos. Obrigado, Luzia. Gratidão, viu? Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você estar ajudando o Johan. Obrigado, obrigado. Ao longo da nossa vida, nós escolhemos muito pouco. E nós agimos de maneira automática. O que tem a ver com a nossa mente de sobrevivência, que quer o quê? Ela quer que você simplesmente economize energia. Ela quer que você simplesmente se mantenha vivo economizando energia. Por isso, nós temos tantas ações automáticas. Por isso que é tão fácil você viver no piloto automático. Por isso é tão difícil você despertar como você está fazendo aqui agora. Por isso que é tão difícil. Porque no piloto automático você não se percebe. Pessoas que estão no piloto automático, elas não conseguem entender as suas próprias emoções, elas não conseguem muitas vezes entender um chamado interno, por quê? Elas estão no automático, Tudo bem? E aqui uma coisa importante para você compreender sobre a sua mente de sobrevivência. As reações que você tem são instintos de sobrevivência. Quando você muitas vezes grita com alguém aqui já se descontrolou com alguém, sei lá, no trânsito, por exemplo, você esteve sob o domínio da emoção como um instinto de sobrevivência, ou seja, essas reações, elas são proteções para você garantir a sua sobrevivência. Guarda isso. E essas reações, normalmente, elas são de 3 maneiras. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Luta, fuga ou paralisia. São esses os 3 instintos, as 3 reações que todos nós temos para sobreviver. Então, quando você, por exemplo, alguém aqui já perdeu as estribeiras no trânsito, né? Você talvez ali num desentendimento de trânsito, você se descontrolou, você xingou o outro motorista, você mostrou algum dos seus dedos das mãos para que essa pessoa admirasse os seus dedos. Você já fez isso? Se você já fez isso, essa perda de controle nada mais é do que uma reação de sobrevivência. Por quê? Agora presta atenção aqui no que eu vou falar.
Talvez seja a coisa mais importante que eu fale nessa live hoje. Presta atenção agora. Quando você reage, quando você perde o controle, qual é a razão? A razão é que, para sua mente, existe naquele ato uma possibilidade de morte. Existe uma possibilidade de morte. Ó, Rose Caleira, minha mãe, fala mãe, eu já. A Cris Marchiori, no trânsito não, mas em outras situações sim. Pois é, essa reação que você tem é o quê? Uma proteção do seu instinto de sobrevivência. Por isso que, por exemplo, presta atenção no que eu vou falar. Para você que é mãe, para você que é pai, quando você se descontrola com o seu filho, com a sua filha, isso tem a ver com uma interpretação que existe na sua mente. Uma interpretação que faz você reagir de maneira violenta. E isso normalmente tem a ver com um aprendizado. Isso tem a ver com aprendizado e a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito disso. Então, o que eu quero mostrar para você é que eu sei que quando você é mãe, quando você é pai, enfim, ou em qualquer outra situação que você perde o controle, é natural que você tenha o quê? Arrependimento, culpa, você se sente mal. Aquela sensação de, nossa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso. Alguém já passou por isso? Escreve eu aqui para eu saber se alguém já passou por isso. É uma sensação muito ruim, não é? É uma sensação ruim. E isso se torna uma grande prisão mental. E isso é alimentado por pensamentos destrutivos, repetitivos, e você fica o quê? Ruminando essa culpa, você fica ruminando muitas vezes esse arrependimento. A Ceiça, obrigado pela sinceridade. A Rita, a Mari, a Daniela, quem nunca? A Patrícia, eu. A Silvana, eu. A Jaqueline, eu. Obrigado pela sinceridade. Rose Caleiro, eu. Obrigado pela sinceridade de vocês. A Ana. Isso se torna uma prisão mental. Você fica preso a isso. E aqui é hora de você entender que essa prisão que você está tem um início. Porque você só reage, você só teve aquela reação que talvez tenha sido inclusive desproporcional, porque a sua mente reconheceu uma interpretação. Provavelmente, o Cleiton, eu quase agora, espero que esteja tudo bem, Cleiton. Existe sempre um evento junto com uma emoção que gera uma interpretação, que gera uma programação. Eu falei hoje pela manhã, o teu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Então, pense o seguinte, a sua reação desproporcional, por exemplo, no trânsito, que para sua mente de sobrevivência é uma possibilidade de morte, porque ela aprendeu dessa maneira, por algum exemplo, por repetição, por algum trauma, essa programação, ela sempre vai ser usada quando você viver uma situação similar. Então você está, sei lá, andando de bicicleta e talvez uma situação similar fará com que você reaja. Lembra, as reações protegem você, são proteções, porque você reage de acordo com as interpretações que existem na sua mente. Só que essa interpretação você aprendeu. Essa interpretação que hoje faz você reagir, faz você lutar, fugir ou paralisar, esta interpretação ela foi aprendida em algum momento. E nessa hora, é aquela hora que a mente inconsciente, a mente mais primitiva que a gente tem, ela assume o comando. E aí não há razão que consiga vencê-la. E aqui, ó, guarda isso que eu vou te falar. Sempre que tiver uma batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vence. Por isso que blindagem emocional
é fundamental para quem realmente quer transformar a sua vida. Porque blindagem emocional é o entendimento das minhas emoções, dos meus processos emocionais, e assim, quando eu entendo os meus processos emocionais, eu consigo o quê? Me antecipar a uma situação. Como, por exemplo, no trânsito, eu sou fechado à mesma situação, mas ao invés de eu reagir mostrando os meus belos dedos, principalmente o dedo do meio, para o motorista do lado, o que eu faço? É o famoso eu penso 2 vezes antes. E aí eu estou evitando uma situação na qual eu posso me arrepender. Faz sentido isso para você? Você gostaria de ter esse controle emocional? Coloca aqui para mim se sim. Sim ou não? Você gostaria de ter essa blindagem emocional para que você pudesse não apenas reagir ao que acontece ao seu redor, mas que você pudesse se antecipar? Quem gostaria de ter esse controle emocional? Que gostaria de ter essa blindagem emocional? A Mari, legal Mari, sim. A Patrícia, total. Oi Lígia, seja bem-vinda. A Rita Ferrari, sim. Rose Caleiro, coraçãozinho, legal. A Silvana, sim. A Ana, coraçãozinho, legal. É bom saber que você quer isso, porque você pode ter. Você pode ter a Cris Marchiori, a Jaqueline, o Batiste, a Daniela, a Lígia, sempre sim. Você pode ter isso. Você pode ter essa blindagem emocional. A Boutique Tereza Cristina. Ah, seria um sonho, né? E é possível, Tereza. Eu não sei se o seu nome é Tereza, tá, Tereza? Mas vou chamar de Tereza aqui. A Luzia, sim. O André, fala André, com certeza. O Kleber Quesada, meu grande amigo, sim, aliás, eu vi no Instagram do Kleber Quesada vai começar a fazer live agora de quarta e sexta, se não me engano, às 20 horas, antes das minhas lives aqui. Então, programão para você, live do Kleber, quarta e sexta, depois já emenda comigo aqui, hein? Tá bom? Ah, Tereza, esse é seu nome, legal. Então, Tereza, isso é possível você ter blindagem emocional. Lígia, caraca, o gata mudou minha vida, que bom, fico feliz. Vem para blindagem. Então, se você quer ter blindagem emocional, eu esqueci de colocar aqui, mas depois você vai aqui no meu perfil e você entra na lista de espera do programa Blindagem Emocional, a última turma de 2021, começa em 11 de outubro, menos de 30 dias. Vem para a lista especial porque vai ter uma condição realmente especial para quem está na lista, tá bom? Venha para a lista. Mas o que eu quero mostrar para você é que essas interpretações que você tem na sua mente faz com que você muitas vezes se comporte de uma maneira que você não gostaria. E eu diria que muitas das decisões que você tomou na sua vida, elas poderiam ter sido diferentes se você tivesse blindagem emocional, se você tivesse o controle das emoções. Por quê? A tua mente, como eu já disse algumas vezes, ela precisa e ela faz de tudo para garantir a sua sobrevivência. E para isso, ela faz muito rápidas, interpretações muito rápidas para que você sobreviva. A tua mente não tem tempo para, digamos, analisar com frieza detalhes uma situação. Por exemplo, vamos pegar a situação do tigre. Você está andando numa floresta, feliz e contente, e aí você escuta um barulho. A tua mente de sobrevivência não tem tempo para... Nossa, mas esse barulho parece barulho de tigre. Mas será que é tigre mesmo? Mas aqui... Nossa, hoje está calor, inclusive, né? Mas será que os tigres estão aqui? Não dá, não tem esse tempo. Lá atrás, esse tempo já teria sido fatal. Por isso que a sua mente aprendeu, com a evolução, em ter interpretações rápidas. O problema das interpretações rápidas é o seguinte, presta atenção nisso agora.
que nem sempre o que parece é. Nem sempre a interpretação que existe, ela é real, ela é verdadeira. E quer ver? Eu quero que você preste atenção agora na tela aqui, ó. Eu vou colocar uma imagem para você, eu vou até segurar os comentários um pouquinho, tá bom? Eu vou desativar para que você veja muito bem aqui a imagem que eu vou colocar. Para sua mente de interpretação, funciona mais ou menos assim, ó. Olha essa imagem. Tá vendo aí o Príncipe William? Príncipe William, dito, né, conhecido como o mais educado lá do reino, né? Não é o Harry, que é o irmão malucão. Olha só o que ele está fazendo. Você está vendo? A tua mente age dessa maneira. Ela capta rapidamente essa imagem, só que nem sempre o que é parece a realidade. Olha só. É a mesma foto, só que num ângulo diferente. Ou seja, a tua mente, muitas vezes, ela age desse jeito. Ela rapidamente precisa de uma interpretação. Por quê? Ela quer garantir a tua sobrevivência. Então, talvez essa mente de sobrevivência, olhando a primeira imagem aqui do nosso queridíssimo William, poderia chegar à conclusão do que, nossa, o Príncipe William virou bad boy. O Príncipe William agora, olha, mandou todo mundo, né, mostrou o seu dedo, né, para todo mundo. Só que na verdade não era bem assim. O Príncipe William estava falando o número 3, né? Enfim, estava fazendo um sinal totalmente diferente. Então, isso é muito importante que você entenda. As interpretações, elas são rápidas para garantir a sua sobrevivência. Só que, para a sua vida, e para a sua vida o que importa é que essas interpretações, elas estão moldando o quê? O seu comportamento. Porque nós agimos de acordo com o que acreditamos. É assim que você vive. Você faz o que você acredita, você age de acordo com o que você acredita. As experiências que você viveu até aqui formaram o quê? As suas crenças, formaram as suas convicções. É assim que você se comporta. E essas interpretações é que direcionam a sua vida. Se essa interpretação, ela, digamos, é positiva, tá tudo bem. Ótimo, que bom. Se existe uma interpretação para que você se alimente de maneira saudável, você vai colher os benefícios disso, certo? Porém, se existe uma interpretação, por exemplo, de falta, de escassez, é aí que o caldo entorna. Por quê? Essa interpretação de falta ou de escassez, ela pode ter sido real. Por exemplo, você passou fome na sua infância. Você passou muita fome na sua infância. Isso é real. Essa interpretação, ela bate de acordo com os acontecimentos da sua vida. Porém, pode ser que não necessariamente você tenha passado fome. Mas existe uma interpretação de escassez, de falta. E aí qual é o problema? Presta atenção que é a coisa mais importante que eu vou falar nessa live a partir de agora. Presta muito atenção. Quando eu tenho uma interpretação, por exemplo, de falta, de escassez, eu passo o resto da minha vida buscando saciar isso inconscientemente. Por quê? A interpretação de escassez significa o quê? Perigo de vida. Significa que eu posso morrer. Então, eu passo a minha vida inteira buscando saciar isso. Sempre que eu tenho algum gatilho que me lembre sobre essa escassez, a minha mente é simplesmente sequestrada. Toda a minha atenção vai para que eu possa saciar esta escassez.
E essa escassez é baseada numa interpretação que pode ter acontecido, pode ser real ou ela pode ser imaginária. E aqui pouco importa se ela é real ou imaginária. O que importa é, presta atenção, existe uma interpretação. E é essa interpretação que está moldando o seu comportamento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você entendeu isso, se você compreendeu isso. Eu sei que é bem denso o que eu te falei aqui, mas é importante para você começar a controlar os medos. Essa semana, inclusive, essa semana da terceira temporada é toda dedicada aos medos. Então amanhã a gente vai falar de um medo que muita gente tem. Fica aqui até o final que eu vou te falar qual é o tema, inclusive. A cada dia da semana a gente vai ter, a partir de agora, um tema ligado a medo. E talvez seja o seu. Talvez seja o seu o medo que você talvez que faça você paralisar. Boa, Aline! Quem aqui está pela primeira vez? Diz para mim, eu aqui. Eu quero saber quem chegou aqui pela primeira vez. E aqui é muito importante agora você entender uma coisa. Estas interpretações, normalmente, elas foram criadas a partir do momento que você estava lá na barriga da mamãe. Ou seja, a sua vida ela foi definida mais ou menos até os 7 anos. Oi, Aline, seja bem-vinda. A Rama Ivete também, bem-vinda. Sejam bem-vindas. A vida é definida até os 7 anos de idade, porque depois é apenas repetição de padrão. Deixa eu te explicar isso, talvez você não entenda. Quando você nasce sem a chamada consciência crítica. Você não sabe o que é certo ou errado, bom ou ruim, alguém vai te ensinar, ou seja, você vai aprendendo. Por isso que, aliás, se você acredita no que eu vou falar agora, continue acreditando, esqueça o que eu vou falar, tá bom? Mas se você não acredita, você vai entender. Por isso que é muito fácil para uma criança, aliás, tirem as crianças da sala nesse momento agora, que é muito importante, tirem. Por isso que é muito fácil para uma criança acreditar no coelhinho da Páscoa ou no Papai Noel. Porque ela não tem a consciência crítica. Por exemplo, que coelhos não botam ovos. Ela não tem essa consciência crítica, ela não tem esse conhecimento. Então, para ela acreditar nisso, é muito mais fácil. Tudo bem? Como eu falei, se você acredita, continue acreditando. O que eu falei foi uma grande bobagem, tá bom? Não quero acabar com o sonho de ninguém. Então, nesse momento, a tua vida ela é praticamente definida por quê? Porque você não tem a consciência crítica e você vai aceitando o que vão te ensinando. E nós agimos de acordo com o que acreditamos. E aí, essas interpretações, elas vão sendo formadas. As suas interpretações sobre escassez, sobre relacionamentos, as suas interpretações sobre amor, as suas interpretações sobre vida financeira, sobre saúde, elas vão sendo moldadas. E depois é apenas repetição de padrão. Por quê? Porque você age de acordo com o que você acredita. E o grande problema é que essas interpretações, elas se tornam prisões mentais. Elas te aprisionam. Em um dado momento, essa interpretação, ela te salvou, ela foi muito importante naquele momento. Por exemplo, você estava andando na floresta e aí apareceu um tigre. A emoção medo, ela te protegeu e fez você o quê? Correr. E aí toda vez que você está andando num lugar escuro e ouve algum barulho, você o quê? Automaticamente foge. Mesmo que não tenha nada. Mesmo que não tenha nenhum animal lá. Você automaticamente faz. Ou seja, essas interpretações, elas podem muitas vezes te salvar, porém, elas atrapalham.
elas atrapalham quem você quer ser. Elas atrapalham os seus sonhos. Elas fazem com que você não busque, por exemplo, a sua felicidade. E você se conforme com uma vida medíocre. Que você faz com que você se conforme com a vida do jeito que ela está. Ah, eu tenho um relacionamento, é ruim, mas está tudo bem, pelo menos eu tenho alguém. Essas prisões mentais, através das interpretações, essas prisões estão tirando o teu ânimo de viver. Por isso que você não pode mais se conformar com isso. Por isso que o que eu tenho falado aqui nessa terceira temporada das lives Blindagem Emocional é para te despertar. É conhecimento para você começar a questionar a vida que você tem. Porque hoje, se a sua vida não está legal, se você vem buscando uma solução, é porque você está o quê? Prisioneiro de algum medo. E eu não sei se esse medo é real ou imaginário. Esse medo pode ser real, ele pode ser imaginário, ele pode ser os dois, mas se ele for real, você tem como o quê? Ainda enfrentá-lo. E aqui uma coisa importante, o medo sempre vai estar com você. Falei isso na live da manhã, para quem não assistiu, está gravada. O medo é uma emoção de proteção. O medo sempre vai estar com você. O problema é quando o medo, ele controla as suas ações. E agora, quantas coisas que você deixou de fazer por conta do medo? E o pior, por um medo imaginário. Porque por um medo real, faz todo sentido. Pô, tem um tigre ali, eu não poderia passar por ali, se eu passo por ali o tigre me mata. Tá certo. Ainda bem, o medo me protegeu. Agora, e os medos imaginários? O medo do sucesso, o medo de ser independente financeiramente, o medo de ter um relacionamento saudável, o medo por tantas coisas que faz com que você siga infeliz. Tá claro isso para você? Que essa mudança de vida que você quer, e eu tenho certeza que você não está aqui à toa, você está aqui me acompanhando porque você quer mudar a sua vida, você precisa ter o quê? O controle sobre o medo. Você precisa entender o que são as emoções, por isso que você precisa da blindagem emocional. Blindagem emocional é o conhecimento sobre as emoções e sobre os meus processos emocionais. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui se você entendeu isso. E quem está aqui a primeira vez, coloca aqui eu também. Hoje tem várias pessoas aqui pela primeira vez. Deixa eu dar uma boa noite para todos vocês. E eu vou contar uma história agora para você. E uma história que talvez você se identifique. É uma história de uma cliente minha aqui da hipnoterapia. E é uma história bem comum. Ela é bem comum. Então presta atenção aqui. Alguém aqui, oi Alcione, seja bem-vinda, que legal, primeira vez aqui, fique à vontade, sinta-se em casa, lives às 9h15 da noite e às 8h15 da manhã, tá bom? É a terceira temporada de lives, a gente está na terceira semana, a gente vai até 1º de outubro, são 50 lives, 2 temas diferentes, todos os dias, 2 vezes por dia. Então, ó, presta atenção. Oi, Kátia, eu mudei de cidade por medo de assalto constante. Esse medo é real ou imaginário, já que acontece assaltos todos os dias? Você foi assaltada? Isso é uma coisa importante. E se você foi assaltada, se você viveu isso, é um medo que ele é real. O medo de assalto, ele é real? Claro, porque existe essa possibilidade. Só que, qual é o ponto aí? Quando você se alimenta desse tipo de noticiário, você está alimentando um medo que nem aconteceu. Então você se aprisiona dentro desse medo, você se apequena, você foge, você muda até de cidade. Então, qual é o ponto aí? Você precisa controlar esse medo, ainda mais se ele está tirando, digamos, oportunidades da sua vida. Né? Às vezes você mudou de cidade. Boa noite, Geralda! Você talvez... a Kátia disse que ela não sofreu um assalto. O ponto é, enquanto eu fico sendo estimulada por esse medo, mais medo eu tenho. É por isso
presta atenção no que eu vou te falar, é a história de um jornalista. O jornalismo, ele vende quando a notícia é ruim. O jornalismo, ele dá ibope quando a notícia é ruim. Por quê? Porque ativa o teu instinto de sobrevivência. Então, por que programas como o do Datena fazem sucesso? Porque ele está o quê? Estimulando o quê? O teu instinto de sobrevivência. Então você está ali, ó. Nossa, olha o assalto. O assalto aconteceu numa outra cidade, em outro estado, não tem nada a ver com você. Mas você automaticamente vai olhar a porta da sua casa, você vai olhar a fechadura, você vai pensar como se esse assalto estivesse prestes a acontecer com você. Tudo bem? Então, entenda que quanto mais você permite que pensamentos alimentem esse medo imaginário, pior para você. Essa prisão fica mais forte, tá bom? A Ceissa, quem está aqui, quem está pela primeira vez, vem com a gente para a blindagem emocional. Vou fazer pela segunda vez. Sejam bem-vindos nesse novo grupo. Obrigado, Ceissa. É isso aí, ó. Se você quiser entrar para a próxima blindagem emocional, ó, coloca aqui, ó. Opa, puxei slide errado, mas serve também, vamos colocar aqui, ó. Lista especial, bit.ly/lista blindagem, tá bom? Printa a tela para você depois da live aqui, você entrar para a lista especial, vai ter uma condição especial daqui a 2 semanas, hein? Daqui a 2 semanas. E importante, muito importante, você precisa entender agora, e eu vou contar uma história para você compreender como as interpretações elas podem causar infelicidade na sua vida. Como essas interpretações podem deixar você, talvez, distante da vida que você quer. Você já ouviu falar nessa expressão aqui? Vamos ver aqui, quem já, coloca eu, tá bom? Se você já ouviu, dedo podre. Alguém já ouviu essa expressão, dedo podre? Eu vou contar a história de uma mulher, a mulher do dedo podre, para você entender. Eu recebi aqui uma cliente, uma mulher, cuja reclamação... Obrigado, Adriana Cavalheiro. Adriana Cavalheiro, minha grande amiga. Deixa eu até... Cadê? Fixar comentário. Dri, obrigado, gratidão. Hoje eu esqueci de colocar aqui. Valeu, Dri. Eu vou contar a história de uma cliente minha que veio até aqui para hipnoterapia e a reclamação dela era a seguinte: ô gata, eu só me apaixono por homens que não querem nada comigo, eles não querem nenhum compromisso, eles não querem nada. A gente começa lá, tem um relacionamento, quando vê, esses caras não querem nenhum compromisso comigo, eles me largam, eu sou abandonada. E aí você começa, né, dentro do processo, para quem já fez o processo comigo sabe que eu converso muito, eu pergunto muito, porque eu preciso entender alguns pontos da história e principalmente eu busco padrões. Lembra, nós nascemos como uma folha em branco e a gente vai aprendendo e depois o que? A nossa vida ela é definida até os 7 anos de idade e depois é o que? Repetição de padrão. Então eu vou buscando padrões. E aí, realmente existia ali, né, uma sequência de fatos muito parecidos. Ela sempre sendo abandonada. Começava, né, o relacionamento de uma maneira muito apaixonada e como uma mágica os homens perdiam o interesse por ela. Alguém aqui está se identificando com isso só para eu saber, assim, só por um acaso, só para eu saber se alguém está se identificando com isso? Porque essa pode ser a sua história também, se você talvez tenha o famoso dedo podre. E aí dentro dessa investigação, eu quero sempre saber sobre o pai, sobre a mãe, como que eles se conheceram, como é que foi a história. E a história era o seguinte: a mãe engravidou dessa minha cliente, ó, várias pessoas se identificando aqui. A Aline, a Geralda levantou a mão, a Adriana, nunca nem ouvi falar disso, kkkk. E aí, nessa investigação, a mãe dessa minha cliente, ela engravidou muito cedo, né, com 17 anos. E quando ela engravidou, o pai não aceitou,
né? O pai, dentro, né, dessa cultura machista e patriarcal, ele não assumiu a responsabilidade e picou a mula. E a mãe, ela teve que enfrentar tudo aquilo sozinha. Imagina com 17 anos. Pressão dos pais, da família, preconceito, julgamento, com 17 anos. Além de que ter sofrido a rejeição, né, do homem que ela naquele momento estava apaixonada. E aí, a partir desse momento que ela foi abandonada, que ela foi rejeitada, criou-se uma demanda emocional, uma ferida emocional. Criou-se ali na mente, dentro dessa interpretação, uma necessidade não suprida. Ficou uma marca ali, ficou uma marca. E a interpretação que ficou foi... Nossa, tem gente fazendo assim com o macaquinho. A Conceição, sou eu? Calma, gente, não se denuncie aqui, por favor. Vai ficar tudo bem. E aquilo ficou como uma marca. E aí lembra que eu te falei há pouco sobre quando falta alguma coisa, quando a sua mente interpreta a falta, a escassez de alguma coisa, ela vai sempre o quê? Buscar resolver isso de qualquer maneira, ou seja, o foco, a sua atenção fica toda direcionada para isso. A partir daquele momento, a minha cliente ficou buscando o tempo todo. Por quê? Porque ela sofreu a dor da mãe. Lembra o seguinte, a mãe dela foi rejeitada aos 17 anos. Então imagina como é que foi a gestação dela, né? Imagina a mãe dela sofrendo, rejeitada, sendo julgada. Não deve ter sido uma gravidez legal, né? Faz sentido para você? Né? Não deve ter sido a gravidez dos sonhos. Foi uma gravidez muito difícil emocionalmente. E aí cria-se uma coisinha chamada lealdade emocional. A criança, o bebê, precisando dos cuidados da mãe e do adulto, ela o quê? Ela se coloca muitas vezes para sofrer pela mãe, para provar o amor dela pela mãe. Então, mamãe está sofrendo, eu estou sofrendo. Mamãe está vivendo a rejeição, eu vou viver a rejeição. E com isso, a partir daí, ela foi buscar, durante toda a vida dela, uma maneira de ser amada para não sofrer como a mamãe sofreu. E aí, claro que ela fez as piores escolhas. Ela fez as escolhas que sempre o quê? Resultavam em rejeição, em abandono. Porque era essa a interpretação que ela adquiriu a partir da lealdade com a mãe. Fez com que ela entrasse em um ciclo de sofrimento a partir de escolhas muito ruins. Tá percebendo que o dedo podre, por exemplo, não é bem um dedo podre, é o que eu chamo de dedo certo. Como assim, ô gata, dedo certo? Sim, é o dedo certo para a interpretação que você tem. A interpretação que essa minha cliente tinha de relacionamentos relacionamentos, eles servem para quê? Para que eu seja abandonada, para que eu seja rejeitada. É isso que é um relacionamento. Então, ela poderia ter, de um lado, um homem que jamais a abandonaria, que realmente ficaria com ela, e do outro, aquele que já tinha tudo, que você olhava de longe e você falava o seguinte, olha, esse aí vai te abandonar. E quem é que ela ia escolher? Aquele que ia abandoná-la. Por isso que o dedo podre, na verdade, é o dedo certo para interpretação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você entendeu como a interpretação que existe aí na sua mente, ela pode moldar o teu comportamento a ponto de você ficar dentro de um ciclo de infelicidade, dentro de um ciclo de sofrimento. Faz sentido isso para você? Durante o programa Blindagem Emocional, a gente divide muitas dessas histórias. Muitas dessas histórias, elas são entendidas
a partir dos processos terapêuticos que eu faço durante os 21 dias. Então, ó, programa Blindagem Emocional, bit.ly/lista blindagem, é uma oportunidade para você acelerar o teu processo de mudança de vida, para que você mude as interpretações. Por quê? Para você mudar a sua vida, você vai precisar mudar algumas interpretações que você tem. Enquanto você não muda essas interpretações, você continua agindo da mesma maneira. Você tem o mesmo comportamento. Você continua com o dedo podre. Enquanto você não vai na causa, enquanto você não entende os contextos, enquanto não existe compreensão do que aconteceu, você continua repetindo os mesmos comportamentos. Por isso que ir à causa, por isso que passar por um processo, boa Aline, repetindo padrões, enquanto você continua fazendo as mesmas coisas, você segue com os mesmos resultados. Você precisa mudar essas interpretações. Os medos que você tem, os medos imaginários, eles são baseados em interpretações que nem sempre são o quê? São verídicas, fazem sentido. Amanhã a gente vai ver, amanhã de manhã, às 8h15 da manhã, um medo que é extremamente comum e que deve ser talvez o seu medo. Você deve ter esse medo também. Eu vou falar daqui a pouquinho qual é. Esse medo faz com que você paralise. E o medo sempre está baseado numa interpretação. Por quê? O seu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Guarda isso. Se o teu cérebro não foi apresentado, ele não sabe. Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira com as pessoas que estavam na live. Né? Até brinquei assim, olha, quem acertar vai ganhar uma inscrição para o programa Blindagem Emocional, a última turma de 2021. Ninguém acertou, óbvio. Ninguém acertou. Por quê? Porque eu falei uma palavra aqui que ninguém sabe o que é essa palavra. Nem eu sei, eu inventei a palavra, nem lembro o que eu falei. Falei blá blá blá, alguma coisa assim. Por quê? Porque o teu cérebro não reconhece. Agora, se eu falasse para você o seguinte, qual é a palavra? Adivinha a palavra? Aquela fruta vermelha que dá numa árvore, que a Branca de Neve, quando comeu, ela desmaiou. Você responderia. Por quê? Você tem essa informação aí. Você foi apresentada a essa informação. Então, o medo que você tem, seja o medo da escassez, o medo do sucesso, o medo de ser bonita, saudável, esse medo está baseado numa interpretação que você tem aí na sua mente. Por isso que para mudar a sua vida, você precisa mudar as interpretações. Está claro isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se isso está claro para você. Você precisa entender os contextos. E é por isso que eu te convido. Venha para a última turma do programa Blindagem Emocional, a última turma de 2021. bit.ly/lista blindagem, uma lista especial que vai ter uma condição especial dentro de 2 semanas. E se você estiver nessa lista, eu garanto para você, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Tudo bem? É uma condição que nunca foi feita. Nunca foi feita. Então esteja aí. Fez sentido para você? Então coloca aqui para mim. Qual foi o seu maior aprendizado nesta noite? Coloca para mim qual foi o seu maior aprendizado e lembra, o seu aprendizado pode ajudar outras pessoas e solidifica o que você aprendeu aqui. Qual foi o seu maior aprendizado? Entenda que estas interpretações, elas estão te aprisionando, muitas delas. E tem a ver com o que a gente vai falar amanhã. Deixa eu até já falar o tema de amanhã, às 8h15 da manhã. Ó, a gente vai falar sobre esse medo aqui, ó, o medo do sucesso. Tenho certeza que muitas de vocês aqui têm medo do sucesso. Como assim, ô gata? Lógico que não, eu quero ter sucesso, eu quero ser feliz, eu quero ser rica. Veremos.
Veremos se é isso mesmo, porque muitos de nós têm medo do sucesso. E amanhã você vai entender como esse medo foi criado. Por que você tem esse medo? Deixa eu ver aqui alguns aprendizados que vocês colocaram. A Aline, que preciso mudar a forma de interpretar as situações. Isso. E principalmente as interpretações que já existem. Por que, Aline? A interpretação, ela está te protegendo de algum medo. A interpretação, ela existe para te proteger. Então, quando a gente está falando de uma situação que a tua mente interpretou como perigo, talvez essa interpretação não seja real para você, para quem você quer ser. E a gente vai ver muito amanhã sobre o medo do sucesso. Tem muito a ver com o que a gente vai falar amanhã às 8h15, tá bom? A Tereza, o meu foi sobre a escassez que vem do útero. Como isso é sério? Sim. A partir, Tereza, dos 3 meses de gestação, o bebê está vivendo o mesmo campo emocional da mãe. E isso se estende até os 7 anos. Então, o que a mãe sofre, a criança está vivendo também. Então, por isso que é muito comum, Tereza, na infância, algumas crianças que têm muitas doenças durante ali a primeira infância, isso tem a ver com o estado emocional da mãe. Então, às vezes a criança está lá sendo medicada, né? Vai para o hospital, toma antibiótico, mas o ponto é o estado emocional da mãe. Tudo bem? A Jussara, que tenho que fazer mudanças para mudar padrões. Perfeito, perfeito. E principalmente, Jussara, as interpretações. A Silvana, agimos de acordo com o que acreditamos. Exatamente, é sempre assim. A Kátia, não adianta repetir padrões e querer resultados diferentes. Exatamente, Kátia, excelente. O Batiste, o modo de interpretar pode levar ao fracasso. Sim, e às vezes é uma interpretação, né, Batiste, que para você é tão natural que você nem questiona. Por isso que mudar de vida passa por questionar. A gente precisa voltar a questionar os nossos pensamentos, as nossas crenças. E quando eu falo de crença aqui, não leve apenas para o lado religioso. Talvez você não tenha você não tenha que questionar a sua crença religiosa, mas você precisa questionar o que você acredita, porque talvez o que você acredita não seja bom para quem você quer se tornar. Tudo bem? A Cristina Nakata, é preciso reinterpretar nossos medos para mudar nosso comportamento. Excelente, Cristina. Excelente. A gente precisa compreender esses medos, os nossos processos emocionais, para a gente mudar o nosso comportamento. A Silvana, a interpretação nos molda. Exatamente. A gente age de acordo com a interpretação. Se eu tenho uma interpretação que ser saudável é positivo, eu vou agir dessa maneira. Agora, se eu tenho uma interpretação que, por exemplo, eu não mereço viver, como é que eu vou me comportar? Qual vai ser o meu comportamento? Se eu tenho uma interpretação que eu não sou boa o suficiente, como vai ser o meu comportamento? Percebe? A Kelly, boa noite, ô gata, quanto tempo? Tudo bom, Kelly? Seja bem-vinda. Danilo Scarparo, fala, Danilo, seja bem-vindo também. Bom, muito bons os aprendizados aqui. Então, e você que quer ir mais rápido nesse processo, entra para a blindagem emocional, a última turma de 2021. bit.ly/lista blindagem. Vai ter uma condição especial dentro de 2 semanas. E eu garanto, é uma condição realmente especial e única que eu nunca fiz. A Kátia, ninguém está me aguentando na minha casa depois da sua live, estou mudando tudo. Peça para as pessoas não entrarem para a fila dos haters, entrem para a fila do amor do coraçãozinho, por favor. Tá bom? Bom, é isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Lembrando, amanhã, 8h15 da manhã, o medo do sucesso. Se você tem medo do sucesso, venha, porque amanhã você vai entender por que você talvez tenha esse medo, onde ele foi criado, quando ele apareceu na sua vida. Você precisa entender isso, tá bom? Mari, boa noite, Geralda. A gente se vê amanhã, 8h15 da manhã, tá bom?
Muito obrigado, um bom sono para você, descanse e a gente se vê. Um grande abraço, tchau!